Muito bem-vindos a mais um Momento Economês com o MDE. Nesse vídeo nós falamos sobre temas complexos da economia de forma simples e rápida para você planejar os seus day trade, swing trade e ganhar muita grana na Bolsa de Valores para conquistar a sua liberdade. E hoje nós vamos falar sobre o PIB. Então saiu o PIB do segundo trimestre do Brasil, foi um crescimento muito importante, né? O primeiro trimestre já tinha sido bom, o segundo também está indo bem, então o Brasil está crescendo, né? E isso é uma boa notícia. Agora, a questão é que nós precisamos entender como funciona o PIB. E aí, lá em 2023, eu fiz um Momento Economês explicando como é que funciona, como é que é a fórmula do PIB, como é que ele é calculado, quais são os indicadores que realmente compõem o PIB, né? E aí fica claro como é que o crescimento, ele tem um crescimento que pode ser um crescimento duradouro, um crescimento de investimento que vai surtir mais crescimento no longo prazo, e existe o crescimento que é artificial e que gera o voo de galinha, né? Que é a história do Brasil desde que o Brasil é o Brasil. Então, eu vou pegar nesse vídeo, eu vou voltar para aquele lá de 2023, nós vamos rever ele para entender como é que funciona a fórmula, e eu vou depois voltar aqui e mostrar para vocês como é que está composto o crescimento do PIB brasileiro neste momento, para vocês entenderem se isso é uma coisa boa ou se pode ter consequências ruins lá na frente, tá bom? Então, se você está chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é Maurício de Roberto, mais conhecido como MDR. Se você curte o conteúdo, já deixa o seu like, se inscreve no canal. Se ainda não for inscrito, se inscreve lá também no Instagram, @nfmodelo, tem live todos os dias, 8h15 da manhã. E se você quiser operar com a gente no método da DX, ter acesso à sala ao vivo e à carteira VIP, tem o link na descrição do vídeo. A estrela do Momento Economês de hoje é o PIB, Produto Interno Bruto. Então, nós vamos desmistificar esse negócio do PIB, né? E é bem legal, porque é uma coisa que a gente ouve o tempo inteiro, né? Todo mundo deveria saber o que é o PIB, como ele é calculado, o que está dentro, o que está fora. Então, hoje nós vamos tentar fazer isso daqui da forma mais simples e rápida possível, tá? E aí, quem tiver dúvida, deixa aqui nos comentários. E a gente pode falar mais a respeito, principalmente a turma do Método DX, que a gente pode falar pessoalmente ali na sala, né? Então, seguindo aqui o PIB, vamos primeiro para a definição. Então, olha, agora eu volto meu óculos aqui. Produto Interno Bruto. Então, o Produto Interno Bruto ele representa a soma de todos os bens e serviços finais produzidos numa determinada região durante um determinado período de tempo. Então, o mais comum é o PIB de um país em um ano. Então, você compara ano com outro, aí você vê crescimento de PIB e tal. Mas a medida, a fórmula, né, a metodologia, você pode aplicar ela para qualquer região e qualquer tempo. Então, você pode, por exemplo, medir o PIB trimestral do estado de São Paulo. Você pode medir o PIB mensal da cidade de São Paulo. E assim por diante, porque a fórmula funciona igual e existem essas medidas, todos os políticos usam isso daí, né? Os economistas usam isso daí. E aí, olha, na contagem do PIB consideram-se os bens e serviços finais. Por que isso daí é importante? Para você não ter a contagem dupla, né? Então eu vou explicar mais em detalhe isso daqui. Então você exclui os consumos intermediários da cadeia produtiva, né? Isso é feito com o intuito de evitar que os valores gerados na cadeia produtiva apareçam contados duas vezes. Nós vamos falar mais sobre isso daqui. Então, seguindo agora, a fórmula, né? Aí o pessoal tem medo de fórmula, já lembra do tempo da escola, né? Então, o PIB é igual a C mais G mais I mais X menos M. E aí, o que é cada uma dessas variáveis? Então, o C é a despesa das famílias em bens de consumo. O G, a despesa do Estado em bens de consumo. E aí você fala assim, então o gasto do governo entra no PIB? Entra. Aí o I é a despesa das empresas em investimento, e nós vamos explicar o que são esses investimentos. Aí temos o X, são as exportações em valor financeiro, e o M, as importações em valor financeiro. Então o que acontece? Você produz um bem que vai para fora, você não pode contar ele no PIB. Mas você tem também produtos que são comprados e importados. Então, como é que você faz a diferença disso daí?
é a tal da balança comercial. Então você tira do que você exportou e o que você importou. Então, se você exporta mais do que você importa, que é o caso do Brasil, você soma essa diferença no PIB. Se é um país como os Estados Unidos, que importa mais do que exporta, você tira isso daí do PIB, tá? Então, nós vamos ver isso daqui mais em detalhe. Então, agora eu vou mostrar para vocês cada um desses daqui, explicar em detalhe. Então, as despesas das famílias em bens de consumo. Isso daqui família, maneira de dizer, são cidadãos, todo mundo que consome alguma coisa, né? Então, é a soma de todos os bens e serviços vendidos ou comprados pelos consumidores, porque você tem as trocas entre as próprias pessoas, né? Então, tudo que foi usado na cadeia intermediária de produção é desconsiderado, bem como todos os produtos e serviços informais e ilegais. Então, o que entra e o que não entra para essa conta. Tem um exemplo clássico que é do pão. Então, você vai na padaria e compra o pão lá para tomar seu café da manhã. Só que para fazer o pão, o que o padeiro precisou? Teve que comprar o trigo, que já foi de um distribuidor, que foi de um agricultor que plantou o trigo e tudo mais, aí a farinha e todos os insumos que ele precisa lá e tal. Tudo isso daí que ele comprou nessa cadeia não conta para o cálculo do PIB, porque senão você estaria contando duas vezes. Imagina o seguinte, imagina que você compra um pãozinho por 300 estalecas. Aí o agricultor vendeu o trigo por 100 estalecas. Então estamos assumindo que ele não teve custo nenhum, que simplesmente estava lá na terra e ele pegou, então ele ganhou 100 estalecas. Aí o cara da farinha vendeu lá por 100 estalecas também. Aí o custo do padeiro foi 200 estalecas e ele vendeu por 300, então ele ganhou 100. Então cada um ganhou 100 na cadeia. E aí a soma disso tudo dá 300. Então por isso que o PIB é calculado dessa forma. Isso vale para tudo, vale para a fábrica de um carro. Então quando a fabricante produz um carro, ela compra lá pneu, roda, motor, banco, tudo isso daí. Tudo isso daí não entra no cálculo do PIB. O que entra é o valor do carro inteiro pronto, tá bom? Agora, se você vai, o motor do seu carro funde e você vai numa oficina de serviços e troca o motor do seu carro, aquele motor de reposição, aí ele entra para o PIB, né? Porque é uma peça de reposição. Seguindo aqui, nós temos aqui o G, que são as despesas do Estado em bens de consumo. Então, é a mesma coisa que o consumo normal. Então, tudo que for gasto para atender a população, do salário dos professores à compra de armas do Exército, entra para o cálculo do PIB. Então, isso daqui é importante. Então, assim, todo funcionalismo público, a folha de pagamento deles entra para o cálculo do PIB. Os gastos que o governo tem com manutenção de estrada, manutenção da máquina, infraestrutura, tal, tudo isso daí entra para o PIB, tá bom? E aí nós vamos falar um pouco mais sobre isso em detalhes. Depois, as despesas das empresas e investimentos. Todos os gastos que as empresas fazem para aumentar a produção no futuro. Então, vamos supor, vamos falar aqui uma transportadora. Então, você tem lá 10 caminhões. Aí, se você tem 10 caminhões velhos e você troca a sua frota por 10 caminhões novos, isso não entra para o cálculo do PIB. Por quê? É só reposição, porque você supostamente não está aumentando a sua produção. Agora, se você tem 10 caminhões e você compra o 11º, aí isso daí entra para o cálculo do PIB como investimento. Por quê? Supostamente você tem um caminhão a mais, então você vai fazer mais fretes, vai gerar mais economia, tal, então isso daí é investimento. Isso vale para máquinas industriais, para tudo que as empresas fazem de investimento, tá? Seguindo aqui, agora exportação e importação, esse daqui é mais fácil, né? A diferença entre o valor exportado e o valor importado e ponto final. Eu esqueci de falar aqui nos bens da família, eu esqueci de falar aqui dos serviços informais e ilegais. Então, isso daqui é uma grande diferença também das economias desenvolvidas para as economias em desenvolvimento, que é o caso do Brasil. Quanto mais a economia quanto menos ela for desenvolvida, mais ilegalidade e informalidade você tem, porque as duas coisas andam atreladas, né? Então é o contrabando, é aquele negócio que você compra lá na Galeria Pagé, naqueles China, não sei o que não tem nota, não paga imposto, não sei o quê. Tudo isso daí é ilegalidade e informalidade. Assim como tráfico de drogas, tráfico de armas,
prostituição, todas essas coisas que são ilegais, elas não entram para o cálculo do PIB. Então, os países mais desorganizados, eles tendem a ter uma parcela da economia maior disso daí. Então, o Brasil tem muita informalidade. Não vou nem falar da ilegalidade, mas tem muita informalidade. O cara do carrinho do cachorro-quente, o cara que vende o guarda-chuva no farol, todos esses caras aí, isso aí não entra para o cálculo do PIB. Então, o que acontece? Essa é uma coisa importante, que se você tem um país onde as leis trabalhistas, como a CLT brasileira, é muito restritiva, você gera dificuldade para a contratação da pessoa, porque é um custo muito grande para a empresa, tanto para contratar, quanto para demitir, quanto para manter. Então, fica-se tentando arrumar maneiras aí de burlar esse negócio e fazer a informalidade. E aí, eu não estou falando de pejotização, tá? Estou falando de informalidade mesmo. Então, o Brasil tem muita informalidade. E aí, quando você simplifica as leis de trabalho, isso daí melhora, tá? Seguindo agora aqui, já passamos aqui. Agora, vamos falar aqui sobre como aumentar os PIB. Então, como é uma fórmula, é fácil de você entender como é que você aumenta o PIB. Então, se você aumentar o consumo das famílias, vai subir o PIB. Se você aumentar o gasto do Estado, aí é uma pegadinha, né? Também vai subir o PIB. Se você aumentar o investimento das empresas, sobe o PIB. Se você aumentar as exportações e diminuir as importações, sobe o PIB. E aí entra a diferença entre o crescimento sustentável e o populismo. Então vamos lá. Crescimento sustentável do PIB. Como é que você faz? Para aumentar o consumo das famílias, você faz através de geração de emprego e renda. Então, quanto mais emprego, mais renda, mais a economia andar e se desenvolver, estou falando de iniciativa privada, né, maior o PIB tende a ser e de forma sustentável no longo prazo. Não preciso explicar muito isso daqui. Aumentar os gastos do Estado. Aumentar os gastos do Estado não é sustentável, porque o que acontece? Para você aumentar os gastos do Estado, você precisa. Você tem três formas de fazer isso daí, né? Ou assumindo que o PIB está igual e você quer aumentar os gastos do Estado, e isso tem muito político que faz isso. Ou você endivida mais o país, porque esse dinheiro precisa vir de algum lugar, ou você aumenta impostos, e aí você vai ferrar toda a cadeia produtiva, né? Investimento e tudo mais, ou você imprime dinheiro, que vai gerar inflação. Então, assim, não é crescimento, aumento de gastos do Estado não é crescimento sustentável. Aumentar o investimento das empresas através da redução da carga tributária. Se você tirar o peso da empresa, toda empresa ela quer crescer, todo empresário ele quer crescer, ele quer contratar mais gente, ele quer ganhar mais dinheiro e tudo mais. Isso é o natural de todo mundo. Então, como é que o governo pode incentivar o crescimento? Tirando o peso do Estado de cima dele, porque todo o peso que sair do Estado, ele vai conseguir vender mais barato, ele vai conseguir investir mais, ele vai conseguir contratar mais gente e assim por diante. E aí você cria aquela cadeia onde você vai conseguir fazer isso daqui, aumenta emprego e renda através dessa redução da carga tributária. E aí vai ter muita gente que vai questionar que, mas isso é neoliberal, liberal, não sei o quê. Eu só estou falando aqui em termos do que na economia, na prática, a gente vê. Se você vê os países que fazem isso, você tem essa direção de crescimento sustentável. E isso tem inúmeros exemplos na história, eu não preciso ficar citando aqui. Então, não é uma questão que eu acho, isso daí é o que já aconteceu e está mais do que evidente. O outro jeito de aumentar é aumentar as exportações, melhorando a infraestrutura. Então, vamos supor, o Brasil é um país exportador e é grande produtor de commodity. Se você tem rodovias, hidrovias, ferrovias e portos, aeroportos, tudo com uma infraestrutura impecável para baixar o custo de transporte e eficiência do transporte das suas mercadorias que você vai exportar, você tende a ser mais competitivo, né? Agora, se você produz lá no Mato Grosso, no meio do país, e para você levar isso daí para a China, por exemplo, você precisa ou cruzar os Andes, que é impossível, ou então cruzar a floresta amazônica, não tem ferrovia ainda, infelizmente, né, para levar lá para cima, e que seria muito fácil, porque aí você cruza o canal do Panamá, você já está ali do outro lado, né, ou então você cruzar o país ali para descer para o Porto de Santos, Rio de Janeiro, Espírito Santo, tal. Então, assim,
existem maneiras de você facilitar isso daí, e o Brasil não é muito bom em fazer isso daqui, né? E reduzir importações, isso daqui é bobeira, né? Na verdade, a importação, se você cria restrições à importação, a única coisa que você vai gerar é aumento de custo da mercadoria para as famílias. Então, isso daqui é a minha visão sobre o crescimento sustentável. Agora, nós vamos falar aqui sobre o crescimento populista do PIB. Então, o que os populistas costumam fazer? Eles focam no aumento do consumo das famílias através da redução de juros e assistencialismo. Então, assim, Bolsa Família vai dar dinheiro pro cara, o Bolsa Geladeira, Bolsa Armário de Cozinha, e assim por diante, né? E redução de juros, onde você, já tivemos experiências disso, onde você, forçadamente, você faz juros subsidiados. Então, você pega um banco estatal lá, um Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, assim, o mercado está precificando juros a 10%. Então, esse banco vai tomar capital a 10% de juros e vai emprestar a 2, 3 subsidiado. Então, essa é uma forma. Outra forma, aumentar os gastos do Estado. Esse daqui os populistas adoram, né? Então, o que acontece? Se o governante ou o economista achar que não tem problema aumentar o endividamento ou aumentar impostos, ele pode aumentar gastos. Então, o que vai acontecer? Num primeiro momento, você vai ter um aumento de consumo, porque o próprio consumo do Estado vai gerar aumento do PIB. E isso daí é muito comum, tá? Só que você precisa pagar, esse dinheiro tem que vir de algum lugar, né? Então, é isso daqui. O que o populista não faz? Ele não aumenta o investimento das empresas, porque se ele está aumentando imposto, está aumentando inflação, não sei o quê, as empresas não conseguem investir. Ele não aumenta exportação. Por quê? Você está aumentando o custo do país através desses mecanismos que estão sendo feitos aqui. Então, você prejudica o exportador. É o ogro negócio, né? Que a gente vê aí que é demonizado. E você reduz as importações, criando barreiras e aumento de impostos. Então, se vocês já viram isso daí, tirem as próprias conclusões. Por quê? Porque você fala assim, se eu aumentar o imposto ou barreira para importação de mercadorias, eu vou estar gerando mais empregos aqui dentro e eu vou estimular a indústria nacional e tal. Só que, na prática, isso daí, o que acontece simplesmente você aumenta o valor das mercadorias para o consumidor, que é esse cara aqui. E esse cara vai consumir menos, ou vai pagar mais caro, vai gerar inflação e não sei o que lá, porque o próprio país não tem condição de produzir o mesmo produto pelo preço que seria importado. E aí a gente tem infinitos exemplos sobre isso. Então, para resumir aqui tudo isso aqui que a gente viu, e de novo, o tema é complexo, tá? E tem um pouco de opinião, visão de mundo minha, né? Mas a maior parte é realmente economia e exemplos que a gente vê. E a conclusão é o seguinte: o crescimento sustentável geralmente inicia com uma dor e termina criando riqueza. Por que uma dor? Porque num primeiro momento você vai reduzir gasto do Estado, você vai reduzir impostos, então você tem menos arrecadação, o Estado consegue gastar menos, então você tem um freio na economia. Mas depois isso daí gira um círculo virtuoso que o negócio começa a andar e não para mais. E o populismo cria o voo de galinha e termina com dor. Então nós estamos cansados de ver no Brasil, não precisamos ir longe, né? Esse tipo de situação, e principalmente quem é da minha geração, viveu isso a vida inteira. Você já viu vários momentos em que teve crescimento, às vezes alguns poucos anos, às vezes uma década, e depois descamba tudo e você devolve tudo e fica muito pior, desemprego, blá blá blá. E aí depois começa de novo e fica nesse vai e volta. Porque são medidas populistas, né? Então, resumindo, é isso daí, tá bom? E aí, turma, independente disso, se você, no meio de tudo isso daí, o bom de você operar na bolsa de valores, de ser trader, é que você consegue se defender de toda essa situação. Então, se você tem uma situação onde você tem um populista no governo e ele vai incentivar a economia, enquanto estiver fazendo o voo de galinha, você tem que surfar esse voo de galinha. E não adianta você
ficar contra, remar contra a maré e falar assim, ah, não, eu acho que os caras estão fazendo coisa errada, então eu vou vender o Ibov porque eu não acredito que isso daí vai subir. Se o Ibov está subindo, você tem que comprar, amigão. Depois, a hora que chegar a conta e ele virar para baixo, aí você vende. Então, essa é a beleza do que a gente faz. E vice-versa, quando você está aqui, se tiver alguém fazendo aqui um crescimento sustentável e tiver um primeiro momento onde ele está sofrendo, o mercado vai sofrer. E aí, o que você tem que fazer? Você opera vendido, não tem problema. E a hora que começar a virar a barriga e começar a ir para cima, aí você vira a mão para comprado, tá? Então, é assim que a gente ganha dinheiro. Então, turma, retomando aqui, agora que vocês entenderam como é que funciona o cálculo do PIB, espero que tenham gostado aí de rever aquele vídeo, para quem não tinha visto, ver pela primeira vez, nós vamos olhar aqui como é que está a situação do crescimento do PIB brasileiro, né? Da onde ele está vindo, qual que é o raio-x desse negócio, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que destacar aqui é que o PIB vem crescendo, né? Então, vamos colocar aqui na tela maior, né, nós vemos aqui notícia do Infomoney, né, PIB do Brasil cresce 1,4% no segundo trimestre de 2024, acima do previsto, né. Então, na comparação com o segundo trimestre de 2023, ele cresceu 3,3%, né, e a soma de bens e serviços finais produzidos no Brasil chega a 2,9 trilhões em valores correntes. Então, assim, é uma excelente notícia, né, e aí, até aí, ficamos com essa informação. Agora vamos entender o que está acontecendo aqui nas entrelinhas, né? Então, nós temos aqui o crescimento do PIB desde 1995, né, logo depois do Plano Real, e aqui ele está como base 100, né? Então ele começa aqui como base 100, o PIB não está em número absoluto, e nós vemos aqui que ele tem um crescimento aqui, uma linha de tendência aqui de alta, né? E aí tem aqui uma correção um pouco maior aqui em 2008, né, depois da crise do subprime, mas ele fez o pivô de alta e foi embora, né? E aí nós temos aqui esse período aqui de topo de 2014, né? E aí é a crise lá, o período da Dilma e tal, e nós tivemos uma recessão com queda no PIB realmente significativa, né? E aí depois teve o impeachment da Dilma aqui, né, em 2016, e aí o PIB começa a retomar a alta, né? Com Temer, Bolsonaro e tal, aí vem a pandemia, dá essa queda aqui que foi mundial, mas se você excluir esse negócio aqui, é uma tendência de alta aqui, e inclusive aqui, se você olhar a linha de tendência aqui, ela deu até uma acentuada aqui com a entrada do Lula, né? E é uma característica dos governos Lula, né? Então a gente vê que vinha aqui num ritmo, e aí quando o Lula entrou aqui, ele deu essa acelerada, né? E nós já vimos esse filme, né? Então vamos ver agora aqui por dentro desse número o que nós temos aqui. A primeira coisa que a gente tem que falar é sobre o resultado fiscal do governo, né? Então a linha azul é o resultado primário e a linha vermelha é o resultado nominal. Então qual que é a diferença desses dois? O resultado primário é antes de pagar os juros da dívida, né? O nominal é depois que você paga os juros da dívida, né? Então aqui essa é a linha zero, né? Ou seja, nós aqui até 2014, nós ainda tínhamos um resultado primário no terreno positivo, né? E aí, pelo menos o primário, né? O nominal sempre foi negativo aqui, sempre gastou mais, quando pagava os juros, sempre gastou mais, ou seja, por isso que a dívida vai aumentando, porque você tem que fazer na rolagem da dívida, né? A famosa rolagem da dívida, então você emite nova dívida para pagar a dívida velha, né? Gastar num cartão para você pagar o outro. E aí, depois de 2014, então, o resultado primário ficou negativo, né? O nominal continua aqui negativo, né? E aí, isso daqui foi até 2017, né? Ainda continuando negativo, mas você vê que depois que o Temer assume, depois do impeachment da Dilma, ele tinha estabelecido aqui uma tendência de alta e que depois continuou aqui com o Bolsonaro nessa tendência, aonde chegou até a ficar com superávit no último ano do governo, né, 2022. E aí a gente tem que, obviamente, descontar aqui o período da pandemia, que foi uma exceção, um ato de Deus, e que o importante aqui era a gente ver a tendência, né? E essa tendência ela retomou aqui para baixo, né? Então agora no primário nós estamos com 2,3% negativo, mas o que assusta mais
é o nominal, que excluindo a pandemia aqui, ele está de novo aqui no pior número aqui, em torno de 10% de gasto nominal, ou seja, isso daqui é crescimento do endividamento, por isso que você vê que o endividamento, o tamanho da dívida está crescendo em relação ao PIB, tá? E o nominal também, obviamente, né? Então, nós vemos aqui a expansão do PIB, esse daqui é a variação anual do PIB, são essas barrinhas aqui, né? Então, a mesma coisa, nós vemos aqui até 2014, estava indo tudo razoavelmente bem, né? Com um crescimento aqui em torno médio de, podemos falar aqui, uns 4% ao ano, né? Com uma exceção aqui em 2009, mais uma pequena exceção, né? E aí depois veio a recessão, e aí nós tivemos aqui realmente a recessão com o crescimento negativo do PIB, né? E em azul nós temos o resultado primário do governo. Então você vê que quando você tinha crescimento do PIB, estava indo tudo bem, você tinha um resultado primário aqui que também estava indo positivo. Aí depois, quando você tem a recessão, o que acontece? O governo arrecada menos, né? Só que a maioria das despesas permanece, né? Que são despesas com folha de pagamento, com previdência e gasto de saúde e tudo mais. Então, como tem menos arrecadação, piora o resultado primário do governo, né? E aí depois, agora nós estamos voltando aqui para um patamar um pouquinho mais baixo do que era antes, né? Mas está um crescimento ali entre 2% e 3%, o que é razoável. Para Brasil é pouco, né? Para país emergente é pouco, mas para níveis de Brasil é razoável. Só que o problema é que agora nós estamos aqui quase no mesmo patamar do crescimento anterior de PIB, só que o resultado primário está lá negativo, né? Muito ruim aqui, né? Então, isso daqui é o que assusta os investidores estrangeiros, o que faz subir a taxa de juros, né? E quando a gente olha aqui as despesas totais do governo federal, ajustado pelo IPCA, você vê aqui que tinha uma tendência, né, desde lá de 2008, você tinha uma tendência de alta aqui até 2016. Aí quando o Temer assume e ele e o Meirelles fazem lá o teto de gastos, você vê que ele fica respeitado aqui até 2020, o teto de gastos estava sendo respeitado, né? E aí em 2020, com a pandemia, né, aí começa aqui esse estouro, né? E aí depois volta aqui para o patamar, e aí em 22 tenta voltar aqui para o limite do teto de gastos. Né? Então estourou o teto de gastos sem dúvida. Né? Só que aí entra 23 o novo arcabouço fiscal. Né? E aí o novo arcabouço fiscal faz esse negócio aqui com as despesas absolutas do governo, em termos de grana. Tá? E seguindo aqui, nós temos as despesas totais do governo em relação ao PIB, né? Então nós vemos aqui que ela ficava aqui, aqui é 18%, aqui é 16%, desde lá de 2002, né? Então o primeiro mandato do Lula. E aí o pico foi aqui 20% em setembro de 2016. Por quê? Porque como a gente estava no pico da recessão, né? Então a arrecadação do governo caiu demais e os gastos se mantêm, então você tem o pico de despesa em relação ao PIB, né? Aí veio o teto de gastos e aí estava voltando esse negócio aqui para um patamar mais saudável. Aí vem a pandemia, estoura, né? E depois da pandemia ele volta aqui na tendência. Você vê que tudo aqui tinha uma mesma tendência aqui de ir numa direção, né? Desde o Temer para cá. E aí agora 2023, né? Assume um novo governo e a gente volta aqui para o patamar de 20%, 20,4% novamente, né? Sem pandemia, sem recessão, sem nada acontecendo, né? E aí, seguindo aqui, onde estão os principais gastos do governo, não os principais gastos, mas o maior crescimento de gastos do governo, né? Então você vê aqui, o Bolsa Família, ele girava aqui entre 2% e 3% dos gastos do governo, né? E aí quando o Bolsonaro entrou, ele fez um corte, né? Ele lá e o Paulo Guedes, tal, aquela coisa lá de limpeza de base, blá blá blá. Não sei se vocês lembram das notícias, mas teve uma bela de uma limpeza e reduziu bastante aqui o Bolsa Família, mais ou menos para 1% do PIB, né? Aí, em 2022, depois da pandemia, foi aprovado lá o novo Bolsa Família, nem lembro o nome lá, alguma coisa Brasil, né? Que o Bolsonaro e o Guedes fizeram, e aí aumentou a despesa, né? E quando o Lula assumiu, ele já fez lá a manutenção do Bolsa Família e tal, e agora está aqui, olha, em 7,4% do PIB. Espero que isso daqui volte a fazer uma queda, mas não tem cara de que vai consertar, porque quando a gente olha aqui os valores absolutos do Bolsa Família, Auxílio Brasil é que chamava aqui, né? Juntando os dois aqui, né? Então, era alguma coisa aqui em torno de 40 bilhões por ano, né, de gasto. Aí, nos primeiros anos do Bolsonaro aqui, ficou 24 e 31 bilhões. Aí, dobrou em relação ao padrão quando entrou o Auxílio Brasil, né, foi para 96. Aí, olha, de 2023 para cá, olha só o que aconteceu. Dos 44 que era na era
Lula e Dilma, né? Agora está aqui em torno de 173 foi em 2023 e o 2024 projetado, né? Se a gente pegar aqui o meio do ano e projetar para o final do ano, está dando 171 bilhões, né? Ou seja, isso daqui é injeção de dinheiro na economia direto e é dinheiro público, né? Então, é gasto público que vai direto para a economia porque vai para as pessoas e vai para o consumo das famílias. E aí não estou fazendo aqui um juízo de valor se deve ter Bolsa Família ou não deve ter Bolsa Família, tá? Eu, como um liberal clássico, eu acho que deve ter uma renda mínima. Isso é uma coisa lá de Milton Friedman e tal, e todo mundo deve ter uma renda mínima, e isso daí deve se equalizar. Não vou gastar tempo falando sobre isso daí, isso é a minha crença. O projeto Bolsa Família, eu acho que tem várias falhas, né? Porque ele é medido principalmente como o número de pessoas que entram no programa, ou que está no programa, e não o número de pessoas que consegue realmente se desenvolver com ajuda e depois sair do programa, né? Então, essa para mim é a maior falha. Mas não estamos aqui para julgar isso, nós estamos apenas para ver para onde está indo o dinheiro e qual a consequência disso no PIB, porque esse dinheiro é injetado diretamente nas famílias e essas famílias vão consumir. Só que a gente sabe que não tem criação de riqueza nisso, né? Porque é consumo puro, assim como aconteceu lá na época do Lula e da Dilma, né? Você cria muito consumo, você não tem produtividade, não tem aumento de produtividade, essas pessoas não estão produzindo porque elas não estão trabalhando, e aí o que a causa é inflação, e é uma espiral de gastos e inflação, tá bom? Então, voltando aqui, nós temos aqui outra despesa que aumentou demais, que foram os precatórios, né? Então, os precatórios, olha só, aconteceu um negócio interessante aqui. Eles ficavam com 2, 3% dos gastos do governo, né? Em geral, em média, né? Desde lá de 2008, esse gráfico. E aí o que aconteceu? Aqui em 2022 veio aquela bomba lá que o STF pôs para pagar, aí recorreu, não sei o quê, aí em 2023 fizeram lá, aprovaram na Câmara, né, uma despesa adicional para pagar aqueles precatórios que o STF tinha colocado lá, supostamente para ferrar o Bolsonaro, não vem ao caso, né? E aí subiu aqui para 5%, né? E aí pagou, beleza, né? Só que o que aconteceu? Em 2024, o que o governo viu? Ele falou assim, porra, esse negócio de precatório é dinheiro injetado na economia direto, né? Então a gente simplesmente fala assim, não, o judiciário está mandando pagar. E aí cumpre-se, né? E então, da onde tira o dinheiro? É com endividamento, impressão de dinheiro e tudo mais. Só que esses precatórios, o que acontece? Os precatórios são processos contra o governo, principalmente de bancos e empresas, né? Pessoa física não dá nada, não é que não tenha, tem, mas dá muito pouco. E aí, então, o que acontece? Esse dinheiro aqui é um dinheiro que está parado, né? Não existe, e aí simplesmente o governo ele paga para as empresas essas dívidas que ele tinha com essas empresas aí, de processo que o governo perdeu, e injeta esse dinheiro direto na economia, né? Então, esse dinheiro aparece na economia e se torna investimento, gasto, ou o que seja, né? E aí, nós temos aqui a consequência disso, a hora que você soma as duas coisas, né? Aqui nós estamos falando em bilhões, né? Então você vê aqui que você tinha em torno aqui de menos de 100 bilhões, a hora que você somava os precatórios e o Bolsa Família, né? Que é de injeção de dinheiro no governo. E aí esse patamar agora está aqui em 350 bilhões, então nós subimos 250 bilhões. E aí, em termos de percentual, é esse mesmo gráfico que está aqui embaixo, né? Era em torno aqui, somando os dois, dava em torno aqui de 5% do PIB, e agora está aqui em torno de 15% do PIB, não, 15% das despesas do governo, né? Então, eu volto aqui de novo para chamar a atenção de vocês. Faz a conta. O PIB do Brasil é em torno de 10 bilhões de reais, né? E se você tem um crescimento do PIB de 2%, então são 200 milhões de reais. Só aqui com precatórios e com Bolsa Família, Auxílio Brasil, sei lá, você está passando de 100 bilhões para 350 bilhões, ou seja, subiu 250 bilhões. São 2,5% injetado no PIB direto. Então, voltando lá para o início do vídeo, né? A notícia, 2,4% de crescimento do PIB. Então, está concentrado exatamente aí esse crescimento, tá bom? Então, para finalizar aqui, uma coisa que chama muita atenção e que é muito preocupante é esse gráfico aqui, olha. Os gastos com seguro... Perdão, deixa eu voltar aqui. Os gastos com seguro-desemprego
e nos últimos 12 meses e a taxa de desemprego, né? Então a gente vê aqui, olha, o gasto real é essa linha azul aqui, e a gente vê aqui desde 2002. Então nós vemos aqui que desde 2002 para cá, aliás, isso aqui é 2012. De 2012 para cá, você vê aqui um crescimento dos gastos com seguro-desemprego, né? Enquanto a taxa de desemprego nesse período aqui, não sei se vocês lembram, mas aí é o percentual aqui, né? A taxa de desemprego aqui chegou nos menores níveis da história do Brasil, lá no período da Dilma, né? Então o desemprego estava caindo, mas o seguro-desemprego estava subindo, né? Então, assim, qual que é essa mágica? É a mágica das métricas que estão sendo maquiadas, ou é alguma coisa que acontece aí as pessoas, por exemplo, trabalhando em 2 empregos, meio período, e aí você conta isso daí como emprego, então aumenta o número de pessoas empregadas, supostamente, apesar de ser a mesma pessoa, só que você tem do outro lado a pessoa que perdeu, um está trabalhando em 2 empregos, o outro perdeu o emprego, né? E aí aumenta o seguro-desemprego, né? Normalmente é isso que acontece, né? Então você vê que você tem essa abertura de boca aqui até a hora que dá a merda, né? Então, olha só, o desemprego começa a subir e aí o seguro-desemprego cruza aqui para baixo, né? E aí a gente vê essa situação aqui. Ficamos aqui no patamar de 15% de desemprego e o seguro-desemprego estava caindo aqui. Aí agora nós vemos de novo essa situação aqui. Olha, nós estamos vendo aqui o seguro-desemprego, a despesa no seguro-desemprego aumentando e o desemprego aqui caindo. Estamos aqui nos menores níveis, aqui 6,5% acho de desemprego no Brasil, é bem baixo, né? Só que por que o seguro-desemprego está subindo? Então, fica a pulga atrás da orelha aqui e nós podemos ter alguma consequência disso daqui no futuro, tá bom? Então, turma, era isso daí que eu queria falar. Eu esqueci de falar no começo do vídeo, tá? A maioria desses gráficos aqui eu peguei do Fernando Urich, ele fez um vídeo muito bom falando aí sobre o PIB, então eu peguei alguns dos gráficos que ele mostrou lá e juntei aqui para colocar a minha explicação aqui do PIB, tá? Então quem quiser ver no canal do Fernando Urich, sempre recomendo, é muito bom, siga lá e se quiser assistir o vídeo que ele fez também, recomendo, tá bom? Então se você ficou até aqui e curtiu o conteúdo, por favor, antes de ir embora, deixa o seu like, se ainda não é inscrito, considere se inscrever no canal, escreve lá também no Instagram, @mfmodelo, tem live todo dia às vezes 15 da manhã, e se quiser operar com a gente no método DX, tem o link na descrição do vídeo aqui embaixo. Valeu, abraço.